Trago-lhes saudações do nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja e da minha família. Meu marido falecido, Pastor Nathaniel Mann, ajudou na formação da Igreja em União da Vitória. A enchente na época de 1983 havia atingido muitos lugares. Ele ajudou juntamente com outros missionários da Junta de Richmond com batistas brasileiros a atender às diversas necessidades naquela ocasião. Ele pilotava seu avião, deixando comida, cobertores, panelas, coisas para limpeza e sementes para plantar. A casa onde morávamos em Curitiba funcionou como o centro de coordenação da ajuda. Durante esse tempo, não houve uma noite em que não tivesse ficado ninguém por lá. Eu tinha uma filhinha de 2 aninhos, Melissa, e estava grávida de uma outra, a Marlene. Tive problemas com a gravidez e não podia viajar. Por isso, fiquei cozinhando para os missionários. Mais tarde, a filha Melody nasceu. Nathaniel foi à União da Vitória e levou equipes para ajudar com a limpeza das casas durante o dia e pregava nos cultos à noite. Fizemos grandes amigos com a família Rocha, o Dr. Tony e sua esposa Leila, e os filhos Fábio e Sheila. Amizade que perdura durante todos estes anos. Essa família ajudou muito com a fundação da igreja. A igreja se reunia na casa deles e até teve batismos na sua piscina. A enchente foi horrível, mas Deus a usou pelo bem, e a igreja começou justamente por causa disso. O grupo de sinos da Primeira Igreja Batista de Curitiba, que eu dirigia, deu seu primeiro concerto em um clube. O dirigente disse que ninguém iria assistir. Ele propôs de se colocar só umas 10 cadeiras, mas Nathaniel e Dr. Tony insistiram, dizendo que o lugar ficaria cheio de gente. Foi anunciado o programa no rádio e nas ruas. Foi antes da igreja começar e logo depois da ajuda durante a enchente. Nathaniel e Dr. Tony colocaram todas as cadeiras na sala, mais de 300. A sala ficou totalmente lotada com gente em pé. As pessoas ouviram os sinos e a palavra de Deus pregada do Nathaniel. Mais tempo passou e uma equipe dos Estados Unidos, da cidade de LaGrange, no estado de Georgia, veio para construir o prédio. Nathaniel ficou encarregado do projeto e ficou traduzindo para eles. Quando o prédio ficou pronto, tocaram o conjunto de sinos de novo. A igreja é um testemunho de Deus e do que Ele tem feito. Deus seja louvado. Agradeço a oportunidade de falar. Espero que tenham consigo me entender. Deus deu a Nathaniel o dom de poder falar o português bem e direitinho. Ele e eu amamos os brasileiros e não queremos que ninguém faleça sem estar com Cristo vivendo no coração. Que Deus continue abençoando a igreja em União da Vitória e no mundo inteiro. Gail Dixon Mann. I bring greetings from our Lord Jesus Christ, from the church and from my family. My late husband, Pastor Nathaniel Mann, helped in the formation of the church in União da Vitória. The flood of 1983 touched many lives. He, along with other missionaries from the International Mission Board and other Brazilian Baptists, helped to take care of the needs caused by the flood. He flew in the airplane leaving food, blankets, pots, cleaning supplies, and seeds to plant. The house where we lived in Curitiba became the center to coordinate the help. During this time, there was never a night that someone didn't stay there.
I had one little 2-year-old girl, Melissa, and I was pregnant with another, Marlene. I was having problems with the pregnancy and couldn't travel. While Nathaniel was away, I stayed to cook for the missionaries. And a few years later, Melody was born. Even though the flood was terrible, it allowed for missionaries to come into the city and preach the gospel. This is ultimately how God brought about the church in União da Vitória. Nathaniel went to União da Vitória and took teams to help with the cleaning of the houses during the day and preached during the services at night. He discovered a friendship that has lasted during all these years with the Hasha family, Dr. Tony and his wife Layla and their children Fabio and Shayla. This family helped a lot with the founding of the church. The church met in their house and baptisms were held in their pool. The handbell group at the First Baptist Church of Curitiba that I directed came the first time to give a concert in a country club. The manager said that no one would come. He wanted to only put out 10 chairs. Nathaniel and Tony insisted that the place would be full of people. The service was announced on the radio and in the streets. This happened before the church and soon after the help during the flood. Nathaniel and Tony put out all the chairs in the room, more than 300. The room became totally filled with people and had others standing throughout the room for standing room only. Later, a team from the United States helped to build the church building. They came from LaGrange, Georgia. When the building was completed, the handbells played again. The church is a testimony of God and what He has done. God be praised. I thank you for the opportunity to speak, and I hope that you could understand me. God gave to Nathaniel the gift of being able to speak the Portuguese language well and correctly. He and I love the Brazilians, and we don't want anyone to die without Christ living in their hearts. May God continue to bless the church in União da Vitória and throughout the world. Gail Dixon Mann.